Capítulo 10. Ele procurava na tempestade o seu perdido amor. Na mesa, mexendo no paliteiro, num jeito muito seu, Maurício sentiu que Lena e Netinha se levantavam e iam em direção da varanda. Não levantou os olhos, mas era como se estivesse vendo. Foram para a varanda. Pensou ele, quebrando um palito entre os dedos. O tempo estava feio lá fora, ventanias e relâmpagos. Dona Consuelo falava, ele não prestava atenção. Respondia com palavras curtas. Sim, não. Ela queria levantar uma cerca e fazer um novo curral na fazenda. As cabeças de gado aumentavam. Sabe onde é um bom lugar? E disse o lugar. Ele sofria porque a mãe não o deixava concentrar-se no único assunto que o estava obcecando. Lena. Ela não é bonita, é magra demais. Mas não sei, assim mesmo me interessa. E enquanto Dona Consuelo fazia umas contas, somava todo o gado da fazenda, ele tomou uma resolução. Levanto-me agora, vou até a varanda, olho a noite e me sento lá. Ergueu-se e concordou com a mãe. Precisamos de mais um curral, sim, mamãe. E pôs termo à conversa de uma maneira que deixou Dona Consuelo sem jeito. É essa magricela, raciocinou. Enquanto não a conquistar, ele não sossega. Maurício chegou à varanda e não viu ninguém lá. Isso fê-lo experimentar uma espécie de sentimento. Ora essa, murmurou. Se ainda estivesse fazendo uma noite bonita, vá lá, podia-se dizer, estão passeando. Mas com aquele tempo não era possível. Desceu as escadas procurando um sinal das duas e não viu nada. Não encontrava ninguém. Onde é que se meteram? Perguntava a si mesmo, já com a intuição aguda e pungente de um perigo que pudesse ameaçá-las. Quer dizer, ameaçar Lena, porque a outra tanto fazia. Ele era um homem que só se interessava pelas mulheres de quem gostava no momento. Viu um empregado armado de rifle que corria para um abrigo. Perguntou, teve que gritar. E o homem respondeu gritando também, apontando numa direção. Por ali! 3 moças! Ele seguiu cada vez mais impressionado com aquilo, achando estranho que Lena tivesse saído assim. Que destino seria o dela dentro da tempestade? Para onde iria perseguida pelos ventos, encharcada de chuva? Gritou uma vez, 2, 3. Lena! 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 E sentiu que seu interesse por ela aumentava. Será amor? Perguntava a si mesmo, naquela procura desesperada. Tinha sido a única mulher, até agora, que resistira a ele, e sem querer levou a mão ao rosto como que acariciando os lugares em que ela o esbofeteara. Lembrou-se da boca de Lena e sentia de uma maneira mais aguda que ela era necessária à sua vida. O que Lena viu, ao lado da lápide, era um pedaço de vestido, uma fazenda branca e brilhante. Cetim, quem sabe se era cetim ou um agaze. Tudo se confundia na sua cabeça. Leninha não sabia distinguir mais as coisas, reconhecê-las. Era como se tudo adquirisse uma luz de delírio. Estava no mausoléu de Guida e sentia que um passo, apenas uma fronteira mínima, a separava da loucura. Não podemos sair! Gritou para a netinha, abraçando-se mais à irmã. Ela prendeu a gente! Mas na sua superexcitação começava a pensar uma porção de coisas monstruosas. Que Lídia, mais forte do que as duas, ia matá-las ou enterrá-las vivas. Netinha gritava. Desprendera-se de Lena. Batia com os punhos cerrados nas grades de bronze. Tinha os dedos ensanguentados e seus gritos nem pareciam humanos. Lídia foi apanhar o pedaço de fazenda e trazia de volta para mostrar a Lena. Era um resto de um véu despedaçado. É do vestido de Guida. Foi com esse vestido que Guida foi enterrada. Me tire daqui! Me tire daqui, pelo amor de Deus! Lena parecia uma criança na sua pusilanimidade. Lídia exaltou-se. Eu não disse? Não disse? Guida fugiu da sepultura.
Está por aí. Lena olhou pensando que ia ver a lápide despedaçada e o túmulo vazio. Mas não, tudo parecia intacto. Não havia sinal nenhum de que a sepultura tivesse sido violada. E Netinha, abraçada agora ao portão de bronze, de joelhos, gemia apenas, sem forças. Olhando a tempestade, ouvindo o vento, sentindo a terra ensopar-se debaixo da chuva. Lena! Ah! Ela ouviu o grito ainda distante. Seu nome, alguém gritava seu nome. Aquilo era tão estranho que alguém gritasse seu nome assim, dentro da noite. Largou Lídia, correu para o portão, respondeu àquela voz de homem que a chamava. Socorro! Socorro! Estou aqui! Sentiu-se segura por trás, puxada por uma força muito maior que a sua. Quis resistir, agarrar-se ao portão, mas foi arrastada. É inútil. Agora é inútil, disse Lídia. Guida fugiu! Fugiu! Queria dizer que Guida não voltaria mais ao túmulo, que estava liberta, que iria agora atormentar a esposa viva, exasperá-la. Um relâmpago mais vivo iluminou aquelas duas figuras de mulher atracadas no interior de um mausoléu e aquela menina que jazia ao pé do portão de bronze, sem sentidos, talvez morta. Lena sentiu no rosto o hálito de Lídia, um hálito quente. Sentiu que seus nervos não resistiriam mais, que... Foi assim que Maurício as viu. A voz de Lena, aquele pedido de socorro, guiara-o até ali. Estava no portão de bronze, e cada relâmpago que fazia mostrava-lhe aquelas silhuetas, as duas mulheres unidas, abraçadas ou lutando. E o vulto de Netinha prostrado. Quis forçar a entrada, mas o portão, sólido, pesado, resistiu. Lena! Lena! Chamou Lena, e não a mim. Foi o pensamento de Lídia quando o viu. Lena correu. As mãos do rapaz e da moça se procuraram e se confundiram. Maurício! Maurício! Era a única coisa que ela sabia dizer, repetir, o nome dele. A chave! Onde está a chave? Porém, ela não raciocinava, não sabia o que dizer, estava desesperada. Pedia com a voz que o terror mudava. Me tire daqui! Me tire daqui! Enterrava as unhas nas mãos dele. Meu amor, dizia ele acariciando suas mãos, perdido de ternura. Então Lídia aproximou-se. Estava muito serena e séria. Toda aquela excitação desaparecera para dar lugar a uma calma quase sinistra. Ele acusou-a brutalmente, enquanto ela, sem uma palavra, procurava torcer a chave. Foi você! Não tem vergonha de fazer uma coisa dessas? Está louca! Completamente louca! Quando abriu, entrou e carregou Lena no colo, tal como na noite em que ela chegara a Santa Maria. Lena fechara os olhos. Dizia palavras sem nexo, parecia estar devorada pela febre. Ele sentia como se ela fosse uma criança, pequenina e sensível, uma criança atormentada, que se agarrasse a ele. E, de fato, na inquietação da febre, Lena passava os braços em torno de seu pescoço. Tremia de frio. Carregava ainda uns restos de medo. Maurício se esquecia de tudo, como da outra vez em que a carregava. Experimentava o desejo de que aquilo não acabasse nunca. Ele pensava confusamente. Nunca senti uma coisa assim. Um sentimento parecido como este. Engraçado. Lídia e Netinha estavam ali também, mas isso não tinha importância. Regina estava na cabana de troncos e, pelo mundo, existiam muitas outras mulheres, lindas, feias, simpáticas, interessantes ou não. Ele se esquecia de todas. Era como se Lena, despenteada, suja da lama do caminho, molhada, fosse a única mulher em todo o mundo. Lídia olhava só, com uma atenção dolorosa. Ele não nota que eu estou aqui, dizia mentalmente, sentindo o coração pulsar com mais violência. Eu sou mais bonita do que Lena, muito mais bonita. E não adianta.
Houve um clarão, Maurício olhou Lena. Estava de boca entreaberta. Entreabertos os seus lábios, como se esperasse ou desejasse um beijo. Se eu a beijar, pensou ele. Ela não vai retribuir, talvez não sinta o meu beijo. Está tão fora de si. Mas aquela boca estava tão perto, tão próxima. Ele podia sentir-lhe o hálito. Que não resistiu. A tentação foi mais forte. Pensou ainda. Vou beijar uma mulher com febre. E curvou-se para o beijo, quis unir sua boca à de Lena. Dona Consuelo chegou na varanda e o vento deu no seu vestido. Trouxe um pouco de chuva, ela recuou. Que noite horrível! Entrou e chamou Nana. A preta veio correndo, pensando que era para fechar as portas, recolher as cadeiras, mas Dona Consuelo estava preocupada com outra coisa. Você viu Lena e Lídia? Não falou nem em Netinha, era como se a menina não existisse. Nana não tinha visto, a última vez elas estavam na varanda. Que coisa esquisita! Admirou-se Dona Consuelo. Saíram então, mas com esse tempo? Aquilo pareceu-lhe muito estranho, era uma coisa de preocupar. Subiu as escadas, chamou Paulo. Paulo abriu a porta, estava com a fisionomia carregada e uns olhos de sofrimento. Não sei onde está sua mulher, não acho. Nem ela, nem Lídia. Anda por aí, disse ele sardônico e ia fechar a porta quando se lembrou de uma coisa, perguntou. E Netinha? A irmã dela? Não sei. Deve ter saído com Lena e Lídia. Então ele se perturbou. Foi na frente, a mãe e Nana atrás, procurar não sabia onde, em algum lugar pela noite. Nana quis acompanhá-lo, mas ele cortou a tentativa da preta para segui-lo. Não! E seu tom foi tão categórico que Nana desistiu, ficou olhando o moço sumir-se nas trevas, mancando, com a chuva dando-lhe nas pernas, no peito e no rosto com 1000 açoites. Uma só imagem havia no seu pensamento. Netinha. A ideia de que ela estava em perigo, sofrendo talvez sob alguma ameaça. Fazia-o andar mais depressa, sob o aguaceiro. Enterrava os pés na lama. Tinha que se desvencilhar de pequenos galhos com folhas que se enroscavam nas suas pernas. Uma vez caiu, mas levantou-se e continuou. Assim como Maurício, pouco antes, gritara por Lena, ele agora gritava por Netinha. E depois do grito se concentrava sempre na esperança de ouvir uma resposta. Mas nada. Nada. Netinha! Netinha! De repente sentiu que alguém o acompanhava. Virou-se espantado, quase cego pela água da chuva. Viu Nana quase próxima, caindo e se levantando, atolando-se aqui e ali, mas continuando, numa persistência desesperada. Paulo teve vontade de tudo naquele momento, até de bater. Berrou. Volte, Nana! Volte! Porém, ela não quis voltar. Com a roupa colada ao corpo, ensopada dos pés à cabeça, cansada daquele esforço, pediu ao moço, pelo amor de Deus, que a deixasse ir. Ele não fez comentário, recomeçou a andar e ela o seguiu, reunindo todas as suas forças para poder acompanhar a sua marcha. De vez em quando ele gritava, Netinha! Netinha! Nana pensava com agonia que Paulo não dizia uma única vez o nome da esposa. Não estava direito. Podiam não se gostar, mas assim também era demais. Foi uma coisa tão inesperada aquilo, quase inverossímil. Maurício aproximou seus lábios dos lábios de Lena. Ela estava semiconsciente e tudo parecia tornar inevitável aquele beijo. A mulher com febre não pôde sentir nenhum prazer, mas ainda assim, Lídia levou a mão ao pescoço, numa sensação de estrangulamento. E foi nessa fração de segundos que aconteceu aquilo. Tinha havido um clarão intensíssimo, e quando as trevas baixaram de novo, justamente no momento em que Maurício ia beijar, ouviu-se um grito de mulher, vindo de fora. Grito de desespero, de dor, uma coisa que a gente ouve e não se esquece nunca. E aquela carícia, aquela fusão de bocas não se realizou.
Maurício virou-se rápido, aterrado. Lídia gritou numa alegria selvagem. É ela, sim! Eu vi! E na claridade breve de um novo relâmpago, Maurício viu um vulto de mulher. Fugia debaixo da tempestade. A luz foi naturalmente muito rápida, mas tanto bastou para que Maurício identificasse a fugitiva, ou pelo menos desconfiasse. Tivesse uma suspeita terrível. Depois, Lena no chão, estendeu-a e saiu. Enfrentou outra vez a tempestade. Ia no encalço daquela mulher, cujo grito o impedira de beijar Lena. Lídia, Lena e Netinha ficaram outra vez sós no mausoléu. Lena estava apenas com uma noção muito vaga da realidade. Tinha estado nos braços de Maurício? Não estava bem certa. As coisas se confundiam na sua memória. Lembrava-se de coisas que não haviam acontecido, que eram falsas recordações. Lídia sentou-se ao seu lado, com a obsessão daquela mulher que vira fugindo na noite. Só podia ser Guida, tinha que ser. E Lídia começou a falar com Lena num tom de crueldade que feriu a moça. Vocês pensavam que eu estivesse louca, mas eu vi. Eu e Maurício. Ele ia beijando você, a boca estava quase junto de você. E concluiu com alegria selvagem. Mas Guida apareceu e ele não beijou. Lídia dizia isso exultante, como se fosse uma vitória sua. Lena fez um esforço para compreender, mas estava com a cabeça tão confusa, tudo tão embaralhado. Uma coisa percebeu, um fato. Maurício tinha querido beijá-la. As palavras de Lídia descritivas rolavam no seu pensamento. A boca estava quase junto à sua. E Guida apareceu? Guida? Guida morreu, Lídia. Balbuciou Lena sem saber o que dizer, perdida de febre. Morreu, sim, morreu. Concordou a outra, segurando o véu despedaçado que devia ser da morta, que agora, apanhado sobre a lápide, mas voltou. Fugiu. Guida fugiu do túmulo. Maurício corria, sempre. Não tinha noção do esforço que estava fazendo. Era tal sua tensão de nervos que suas forças se duplicavam. Ignorava que direção ela tomara. Deixava-se levar por um instinto que ele sentia poderoso. E avançava sob a chuva que não diminuía. Parecia até aumentar. Contava com um relâmpago para descobri-la. Um pensamento ia e vinha do seu cérebro. É impossível que fosse ela, impossível. Com certeza fora uma ilusão sua, uma alucinação. Também estou com os nervos tão abalados, tão abalados. Ia passar, pisar talvez, mas houve um clarão e ele viu aquele corpo. Estava de bruços na lama do caminho, indiferente à chuva. Então não foi alucinação. É ela mesma, ela, pensou. Pôs-se de joelhos, revirou-a com cuidado, fechou os olhos por uns momentos, como para retardar com um instante de reconhecimento. Sua mão passou pelo rosto da mulher que perdera os sentidos. Respirava forte e abriu os olhos. Aquele rosto, aquele queixo, aqueles cabelos, aquela boca e aquela brancura de pescoço ele beijara tantas vezes. Paulo e Nana iam passando pelo mausoléu de Guida, mas o rapaz ouviu vozes. Voltou-se sem querer acreditar, pensando numa ilusão. A tempestade continuava, os ventos passavam, as rajadas eram cada vez mais violentas. Os intervalos entre um relâmpago e outro faziam-se menores. Houve um clarão imenso que iluminou tudo, como se fosse dia. Paulo viu então aquelas silhuetas no portão de bronze. A chuva, aquele aguaceiro interminável, transformara o chão num pântano único. Ele enterrava o pé na lama, desequilibrava-se e seu defeito físico tornava a marcha mais penosa. Netinha! Gritou e repetiu. Netinha! Lena não respondeu. Aquele grito chegara-lhe aos ouvidos como um som longínquo. Estou sonhando. Era sua impressão persistente. Lídia respondeu. Paulo! Aqui! Paulo! Seguido de Nana, ele veio em direção ao mausoléu. Não compreendia direito como podia ser aquilo. Estavam ali, mas fazendo o que, meu Deus?
Abriu o pesado portão. Viu o vulto atrás de Lídia, imóvel no fundo. Lena e Netinha prostradas. O túmulo de Guida. Perguntava a si mesmo sem achar resposta. O que faz Lena aqui? Por que veio? Quem a trouxe? Nana entrara e fazia o sinal da cruz. Ensopada, enlameada, não dizia palavra e também não compreendia por que Lena estava ali, no túmulo da primeira mulher de Paulo. Seria um desafio à esposa morta? Seria uma maldição que ela viera lançar à memória de Guida ou aos seus despojos? Paulo curvou-se, debruçou-se sobre Netinha e com esforço carregou-a. Ela estava queimando. Febre, pensou Paulo, encaminhando-se para o portão. Lídia o acompanhou e Nana puxou pela manga do paletó espantada. — E Dona Leninha, seu Paulo? Ele nem virou, continuou andando. Estava agora do lado de fora sob a chuva. Nana entendia cada vez menos. Gritou. — E Dona Leninha, seu Paulo! Dona Leninha! Ele parou no meio da chuva, os pés enterrados na lama. Ao seu lado estava Lídia, o vestido colado ao corpo, os quadris bem desenhados, ofegante. Ele riu alto. Parecia um demônio. Ela fica... Sozinha, seu Paulo? Na companhia de Guida. E riu de novo, continuando aquela marcha com Netinha no colo e Lídia pouco atrás. Nana quis segurá-lo, desesperada, mas ele se desprendeu. No mausoléu, Lena tivera consciência de tudo. Vira e ouvira. Mas estava tão fraca e tão dominada pela febre meio delirante que não teve forças, iniciativa de falar. Sentiu que Paulo saía levando Netinha no colo e que saíam também Lídia e Nana. Só ela ficava no mausoléu. Era tal seu esgotamento que se ia deixar ficar ali. Tão bom ali, tão sossegado, melhor que lá fora. Mas pouco a pouco começou a pensar em Guida. Ficar só com uma morta e com uma morta tão recente é uma coisa horrível. Sobretudo naquela situação, quando se há a segunda mulher e a morta a primeira. A esposa viva e a esposa morta. Com esforço, Lena levantou-se. Sentia um frio de bater o queixo, um frio que parecia atravessar sua carne. Cambaleando, aproximou-se do portão que Lídia, por maldade, fechara. E se ela fechou com a chave? Perguntou a si mesma, num medo de criança. Oh, graças a Deus, estava só com um trinco. Guida. Guida. Aquele nome não lhe saía do pensamento. Ideias absurdas vinham-lhe à cabeça. E se ela aparecer agora, se me perseguir, se me agarrar? A chuva batia-lhe no rosto, impedia-a quase de ver. Entrava-lhe na boca, fustigava-lhe as pernas, o busto, o chão cedia a seus pés. Água e lama de pântano. Gritou com medo de que Guida viesse atrás. — Paulo! Paulo! Ele não ia muito distante, ouviu o grito. Não voltou, não quis voltar. Odiava-a mais do que nunca. Porque ela viera ao mausoléu de Guida, porque entrara lá. Netinha delirava em seus braços, dizia nomes, às vezes tinha um choro doce e sentido de criança. Ele então apertava mais a menina, tinha vontade de beijá-la no rosto. Lena que ficasse lá, que morresse, que enlouquecesse de terror. Seu Paulo, não faça isso, é sua esposa, seu Paulo, é sua mulher. A preta era tenaz. Desde que tinha saído do mausoléu, ela vinha com aquilo, pedindo, implorando, com perseverança que o exasperava. Paulo já não respondia. Lídia, silenciosa, caminhava, esquecendo-se deliberadamente de Lena com um secreto e cruel desejo de que ela, ao acordar, supunha que Lena estivesse desmaiada, enlouquecesse de medo. Nana se agarrou com o rapaz. Ele insultou-a em vão. Disse-lhe coisas. Nana apontava. — Ela vem lá, seu Paulo! E vinha mesmo. Dava um passo, caía, levantava-se de novo para cair mais adiante. E só o medo, a vontade de ir para bem longe daquele mausoléu,
é que a sustentava ainda, que lhe dava forças para continuar. Nana perdeu a cabeça. Apesar do medo, tinha horror de sepultura. Voltou e se reuniu à esposa abandonada. As duas pareciam se amparar mutuamente. Agora Paulo esperava, pouco adiante, enquanto o temporal se fazia cada vez maior. Lena e Nana se aproximaram penosamente. Ele não teve pena, seu coração estava vazio, vazio. Nem ajudou Lena a levantar-se quando ela caiu. A 2 passos de distância, afundando as mãos na lama. Foi Nana quem teve de reerguê-la sozinha. Lídia não esboçou gesto nenhum. Lena chegou junto de Paulo, perguntou com a voz de quem vai chorar. Teve coragem de me deixar? Então? Sou sua esposa, apesar de tudo, sou sua esposa. Não faz mal. O que é que tem? Por que então se casou comigo? Ele continuou a andar, rindo silenciosamente, e respondeu. Eu estava bêbado, completamente irresponsável. Por isso me casei. Mentira! Então foi. Não adianta discutir. E como ela, ferida no seu amor próprio, maltratada na sua alma de mulher, quisesse continuar naquele tom de acusação e de lamento, ele interrompeu brutalmente. Chega! Fizeram o resto do caminho em silêncio. Paulo cada vez mais cansado, respirando forte. Aquela caminhada já passava quase o limite de suas forças. Chegaram, graças a Deus. Dona Consuelo abriu a porta. Eles entraram de roldão, molhando a sala, deixando marcas de lama no assoalho. Paulo colocou Netinha no divã. Procurou aquecer as mãos da menina nas suas. Nana entrou para buscar uma coisa quente, um cobertor. Dona Consuelo virou-se para Lena. Que ideia foi essa, sair com esse tempo? Sabe onde eu as encontrei? Perguntou Paulo, erguendo-se, arquejante, ainda do esforço feito, e acrescentou, olhando a mulher com um desprezo que a revoltou. No mausoléu de Guida. Dona Consuelo aproximou-se mais de Lena. Havia na sua atitude uma ameaça que fez Lena pensar na cicatriz de Lídia. Será que ela vai me queimar com ferro em brasa? E, sem querer, batendo o queixo de frio e de febre, recuou 1 passo, 2. No mausoléu de Guida, fazendo lá o quê? E parecia que Dona Consuelo ia realmente bater em Lena. Não sei! Não sei! Gritou a moça, sentindo que seus nervos não resistiam mais, que estavam tensos e que iam despedaçar. Eu sei, disse Lídia. Eu sei. Dona Consuelo virou-se para Lídia. Paulo carregava no colo outra vez a aleijadinha, mancando se dirigiu para a escada. Nana, que chegava, acompanhou-o com os cobertores. Nós trataremos dela, Nana. Nós 2. E falando assim, Paulo excluía Dona Consuelo, Lídia, Lena, todo mundo ali. As 3 mulheres acompanharam com o olhar Paulo e Nana. Depois Dona Consuelo voltou-se de novo para Lena. Esta sentou-se numa poltrona. Estava tão cansada, a febre dava-lhe a sensação de que flutuava. E o frio era um suplício, um sofrimento físico bárbaro. O que é que você sabe, Lídia? O que é? Perguntou Dona Consuelo. Cheia de lama, de água, com os cabelos escorrendo, Lídia acusou Lena. Havia nos seus modos e na sua voz uma alegria selvagem. Ela me chamou. Nunca que eu podia imaginar que era para ir lá. E quando eu vi, eu quis voltar. Mas o temporal caiu e tive que entrar e... Vocês entraram? Dona Consuelo queria saber tudo. Ouvia as palavras de Lídia com uma atenção quase dolorosa. Entramos, sim. A senhora não faz ideia. Na sua febre, Lena ouvia como se aquilo fosse uma coisa irreal, impossível de acontecer. Mas era dela que estavam falando? Prestou mais atenção, procurou reagir contra o entorpecimento do seu raciocínio. Lídia continuava, trazia novos detalhes. Contou que Lena desrespeitara o túmulo de Guida só porque esta fora a primeira mulher de Paulo. Amaldiçoara a memória de Guida. Mentira! Gritou Lena. E repetia com a voz enrouquecida.
Mentira! Amaldiçoou sim, confirmou Lídia. Você amaldiçoou a memória de Guida. E agora diz que não tem medo de titia? Foi lá fazer pouco da morta? Não acredite nela, dona Consuelo, suplicou Lena com ar de choro e pediu outra vez. Não acredite! Cale a boca! Cortou dona Consuelo. E levante-se, que está molhando toda a poltrona. Ela que me levou. Lena levantou-se. Foi ela. Disse que Guida tinha fugido do túmulo. Eu fui, meu Deus! E emudeceu subitamente porque dona Consuelo levantava a mão e... Nana fizera tudo rápida, diligente, prática, mudar a roupa da aleijadinha e depois de fazer uma fricção violenta, sobretudo no peito e um pouco nas costas, como estava quente a menina. Aquilo era uma febre daquelas. Enquanto ela vestia ou fazia massagens com a toalha felpuda, Paulo ficou de costas. Nana perguntou: Que idade tem essa menina, seu Paulo? 18 anos. 18 anos? Admirou-se a preta. 18? Tão pequena, tão franzina? Parece uma criança. Que você quer? É a vida. Netinha estava agora debaixo dos cobertores. Seu delírio continuava, um delírio manso que só se agitava de vez em quando ela julgava estar vendo Guida. Paulo, ela vai me enterrar viva. Paulo, vai me enterrar. Abriu muitos olhos, segurava a mão dele. O rapaz dizia palavras de carinho que ela não podia compreender. Nana afagava-a na testa, nos cabelos, já enxutos, e rezava profundamente para que a menina não morresse. A aleijadinha estava agora sorrindo e balbuciava um nome que Paulo, a princípio, não entendeu bem, e que ela repetiu. Maurício. Esse nome, naqueles lábios, fê-lo sofrer. Saiu de junto da doente, como se a menina o tivesse magoando. Nana, disse voltando. É preciso chamar um médico, tenho que ir buscar o Dr. Borborema. Netinha está mal, muito doente. Talvez morra, chorou Nana, curvando-se para beijar a mão da aleijadinha. Bateram na porta e antes que Nana fosse abrir, entrou Leninha. Vinha com a fisionomia tão mudada que a preta teve um susto, um espanto. Paulo, balbuciou Lena. Sua mãe me deu uma bufetada. Quando Maurício reconheceu a mulher que estava deitada de bruços, em plena tempestade, repetiu muitas vezes como não acreditando. É você? Você? Louca, completamente louca. Quase teve ódio daquela mulher, mas gostava muito dela. Gostava sim. Estava gelada, completamente gelada, os lábios roxos, e seu único sinal de vida era ainda o coração que batia. Batia. É louca, meu Deus, repetiu ele, erguendo-a nos braços. Sob a chuva incessante, os pés enterrados na lama, mas todas as mulheres que amam também não são loucas? Para onde levá-la numa noite assim? Por um momento esteve a ponto de se abandonar ao desespero, mas reagiu sobre si mesmo. Ela abriu os olhos. Sua primeira palavra foi ao mesmo tempo uma acusação e um lamento. Você estava beijando outra mulher. Ele protestou, mentiu, sabendo que ela sofria até onde uma mulher pode sofrer. Disse, falando bem junto de sua boca, para que ela sentisse os lábios próximos e desejasse um beijo. Você viu mal. Você não viu direito. Vi, sim, repetiu. Vi. Você só não beijou porque eu gritei, porque eu apareci. Você me viu, então? Você tinha beijado. Estava fraca, sem forças, quase sem voz, mas seu desespero de amorosa não tinha limites. Desejaria ferir aquele homem que amava tanto, tanto que era seu sonho, sua vida, seu pensamento, luz dos seus olhos. Enquanto você viver, eu não terei descanso nunca. Minha vida será isso, um martírio. Você deseja que eu morra, então? Molhada, com um frio mortal, sofrendo na carne e na alma, ela fechou os olhos por um momento, enquanto a chuva caía. Desejaria a morte de seu amado? Murmurou. Queria sim, queria que você morresse.
Ao menos você não pensaria em nenhuma outra mulher. E também não pensaria em você. Preferia que você não pensasse em mim, contanto que também não pensasse nas outras. Há tantas mulheres no mundo e um só amor cansa, acaba cansando. Não minta, Maurício, eu sei. Você, então, que não será nunca homem de uma só mulher, mas de muitas mulheres. Você que nasceu só para amar. Quer mesmo que eu morra? Ela se contradisse no desespero de perdê-lo, de ficar sem aquele amor que era a sua felicidade e o seu martírio. Não, não. Agarrava-se a ele, num medo pueril de perdê-lo. Era como se o sentimento da morte tornasse maior, mais profundo e mais total o sentimento de amor. Estava tão bela, com os cabelos molhados e molhados o vestido, o corpo, que ele não resistiu e nunca resistiria jamais a uma boca que se entreabrisse assim. Sentiam-se maravilhosamente sós no meio da noite e da tempestade. Foi entre um beijo e outro que ela perguntou: "E aquela mulher, quem é?" Respondeu: Lena, mulher de Paulo. Ela falou numa voz de ódio antes de um novo beijo. Juro que hei de matar essa mulher. Deus a testemunha.